no coração da Ingushetia, uma região nas montanhas do norte do Cáucaso, erguem-se misteriosas torres de pedra conhecidas como Torres Vepsi. Essas torres são um testemunho do antigo povo que as construiu séculos atrás. Espalhadas pela paisagem, muitas vezes em penhascos inacessíveis e cumes de montanhas, as torres remontam à Idade Média, com algumas estimativas datando sua construção já no século 8 d.C. O povo que construiu essas torres, o povo Ingushi, era conhecido por sua maestria em cantaria e sua feroz independência. As torres serviam como um símbolo de sua força e resiliência diante de muitos invasores. As torres Vepsi não são apenas maravilhas arquitetônicas, elas também são enigmas históricos. Pouco se sabe ao certo sobre suas origens exatas ou os métodos usados em sua construção. Essa falta de registros históricos claros apenas aumentou o mistério e o fascínio dessas estruturas antigas. As torres são uma prova da engenhosidade e habilidade do povo Ingushi. Apesar da passagem dos séculos, elas continuam a inspirar admiração e espanto em todos que as visitam, oferecendo um vislumbre de um passado distante, envolto em mistério e lenda. As torres Vepsi são tipicamente altas e esguias, com paredes estreitas que se elevam de uma base quadrada ou retangular. Elas foram construídas sem o uso de argamassa ou cimento. Em vez disso, os construtores moldavam e encaixavam cuidadosamente as pedras com uma precisão impressionante. As pedras usadas na construção das torres eram frequentemente de diferentes tamanhos e formas. Os construtores as organizavam habilmente, criando um padrão esteticamente agradável e estruturalmente sólido. As paredes das torres são incrivelmente espessas, muitas vezes excedendo 1 metro de largura. Essa espessura, combinada com o peso das próprias pedras, contribuía para a notável estabilidade das torres. O interior das torres era tipicamente dividido em vários andares, conectados por escadas estreitas ou de madeira. Os andares inferiores eram frequentemente usados para armazenamento ou como estábulos para o gado, enquanto os andares superiores serviam como alojamentos. Os telhados das torres eram geralmente planos ou piramidais, feitos de vigas de madeira cobertas com terra ou ardósia. A construção dessas torres, sem ferramentas modernas ou maquinário, é um testemunho da engenhosidade e habilidade do povo Ingushi. As torres resistiram ao teste do tempo, sobrevivendo a séculos de clima rigoroso e até mesmo terremotos, um testemunho da durabilidade de sua construção. As torres Vepsi serviam a uma infinidade de propósitos para o povo Ingushi. Uma de suas funções principais era a defesa. As torres forneciam uma vantagem estratégica em tempos de conflito, permitindo que os Ingushi defendessem seu território contra invasores. A posição elevada das torres e as janelas estreitas dificultavam o ataque dos inimigos. Os defensores podiam lançar flechas, pedras ou água fervente sobre seus atacantes da segurança das torres. As torres eram frequentemente construídas em grupos, formando uma rede de fortificações que podiam proteger comunidades inteiras. Para além do seu papel defensivo, as torres também serviam como residências. As famílias muitas vezes viviam nos andares superiores das torres, enquanto os andares inferiores eram usados para armazenamento ou para abrigar o gado. As torres proporcionavam um lugar seguro para as famílias viverem, protegendo-as tanto das intempéries quanto de possíveis invasores. As torres também desempenhavam um papel importante na sociedade Ingushi, servindo como símbolos de status. A altura e a grandeza de uma torre frequentemente refletiam a riqueza e a posição social de seu proprietário. Elas eram uma fonte de orgulho para o povo Ingushi, representando sua força, resiliência e destreza arquitetônica. Apesar dos esforços de historiadores e arqueólogos, muitas perguntas sobre as torres Vepsi permanecem sem resposta.
Os métodos exatos usados pelo povo inguxe para construir essas torres sem tecnologia moderna ainda são um tema de debate. A falta de registros escritos do período dificulta a determinação da idade exata de muitas das torres ou a compreensão completa das crenças culturais e religiosas que influenciaram sua construção. As torres permanecem como testemunhas silenciosas de uma era passada. Sua presença continua a fascinar e intrigar, lembrando-nos da engenhosidade e resiliência do espírito humano. Elas são um lembrete de que, mesmo nos ambientes mais desafiadores, os humanos são capazes de criar coisas notáveis. As torres Vepsi são mais do que apenas estruturas antigas. Elas são um elo tangível com o passado, um testemunho de uma cultura que valorizava a força, a independência e a maestria arquitetônica. Sua presença duradoura serve como um poderoso lembrete da rica história e herança cultural da região do norte do Cáucaso.